E aí, tudo bem? Meu nome é Felipe, certo? Eu sou estudante coreano. Hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo de gramática, ok? Hoje a gente vai estar vendo a gramática do myeon ou apenas myeon, ok? Que basicamente pode significar duas coisas: se e quando, ok? Para saber qual que vai ser o significado em determinada frase, a gente vai ter que sempre estar olhando o contexto, ok? Então, o que a gente vai ver é como que de fato aplica essa gramática, né? Alguns exemplos de fixação e, por fim, algumas frases de exemplo, ok? Então, esse amion ou mion sempre vai estar vindo depois de um verbo ou adjetivo, e para saber qual que é o correto de se utilizar, a gente vai ter que olhar sempre o batim, ok? Quando o verbo ou adjetivo termina com um batim, que não seja esse batim aqui de som de L, a gente vai utilizar o mion, ok? E quando o verbo ou adjetivo não termina com batim ou termina com um batim de som de L, a gente vai utilizar mion, ok? E com isso a gente pode ver alguns verbos de fixação, ok? Esses verbos eles sempre são o mesmo, ok? É só para de fato demonstrar a regra, ok? Por exemplo, gadá, como não tem batim, vai ficar gamion, ok? Mogdá, como tem o batim e não é aquele batimzinho do paladar, que vai ser o terceiro exemplo, vai ficar mogamion, ok? Paladar é aquele batim que é a exceção, ok? Então vai ficar como palmion, ok? Gomburradá não tem batim, então vai ficar como gomburramion, ok? E tudá, tudá é um verbo irregular, então ele vai ser a exceção, ok? Quando a gente passa tudá para o presente, fica troyo, ok? Quando a gente vai passar o tudá para essa gramática, vai ficar turamion, ok? Daí você poderia falar assim, pô, mas por que não é o mesmo caso do paladar então? É irregular, não tem muito como conseguir explicar isso na minha visão, porque eu não sou fluente em coreano para entender de onde surgiram essas irregularidades, ok? Então o melhor de fato é decorar mesmo, sabe? E de fato vai ter vários verbos irregulares para essa gramática. E como que a gente descobre quando o verbo é irregular ou não? Errando, tá? A gente erra, alguém corrige a gente e daí a gente decora. Ah, esse verbo aqui é irregular, ok? Não tem jeito melhor, certo? Então agora a gente pode de fato ver alguns exemplos, ok? O primeiro exemplo é o seguinte, ó. Neil piga amion de bei sul koyeyo. Vamos separar todas as frases em duas, ok? O que vem antes do mion ou amion e o que vem depois, ok? O que vem antes? Neil piga amion, ok? Isso daqui tá vindo do que? De pigar odá. Pigar odá é chover. Neil é amanhã, então pode ser dois significados: quando chover amanhã ou se chover amanhã, certo? Vamos ver o resto da frase. De bei sul koyeyo. Eu vou ficar em casa. A gente considera que é eu, né? Porque o sujeito está oculto, ok? Seria então, quando chover amanhã ou se chover amanhã, eu vou ficar em casa. Só que, na minha opinião, aqui só pode ser um significado, porque ninguém sabe quando que vai chover, né? Tipo, a gente tem a previsão do tempo, né? Sei lá, você vai lá, tá em casa, vê o jornal lá, viu? Vai chover amanhã. Mas se não chover, você não, sei lá, você não denuncia o repórter, sabe? Você não, qual que é o nome? Você não vai processar o jornal por falar que ia chover e não chover, porque é uma previsão. Ninguém sabe quando de fato vai chover. Então, na minha opinião, aqui só pode ser se, sabe? Se chover amanhã, eu vou ficar em casa. Porque como que eu vou saber que vai chover amanhã? Ah, amanhã vai chover, então eu vou ficar em casa. É uma previsão. Então, se chover amanhã, eu vou ficar em casa. Eu não vou sair, ok? Separando por cores aqui mais ou menos, né? Neil, como eu disse, é amanhã. Pigar o mion vem de pigar o da, que seria chover. Nesse caso, o significado é um se ao invés de quando, ok? E com isso a gente consegue analisar a primeira frase e pode ir para a segunda de fato, ok? Bom, agora a gente pode ir de fato para a nossa segunda frase, né? 아이스크림을 먹으면 기분이 좋아져요, ok? Tudo que vem antes, junto com o mion, a gente separa, né? 아이스크림을 먹으면, o que vem antes do mion seria o verbo 먹다, que seria comer, né? O que ele vai comer, o que a gente está falando de comer, é sorvete, tá? Lembra muito ice cream do inglês, ok? Então pode ser o que? Ah, quando eu comer sorvete, se eu comer sorvete, quando eu como sorvete, ok? A gente sempre tem que imaginar várias possibilidades, porque aqui a gente está vendo frases, ok? Mas normalmente a gente vai estar vendo isso em diálogos mais completos, sabe? Então é normalmente mais fácil, na verdade, de conseguir interpretar isso, ok? Enfim, a segunda parte, que bonito joyo. Isso aqui é bastante legal, tá? Que bonito tá? Seria estar de bom humor, ok? Que bonito joyo seria, sei lá,
Jonon, que bonito, Joyo. Eu estou de bom humor, ok? O que é esse Joyo, então? Isso daqui é uma gramática de mudança. A gente usa muito essa gramática para falar sobre clima, sabia? É tipo assim, eu não tava de bom humor, mas depois de alguma coisa acontecer, eu fiquei de bom humor, sabe? Eu não tava de determinada maneira e agora eu tô, sabe? É uma mudança. A gramática que envolve o Joyo seria uma gramática de mudança, ok? Eu posso trazer em vídeo qualquer dia também, tem muita coisa para trazer na verdade, né? Mas a ideia do Kibuni Joyo seria eu fico de bom humor, eu fico melhor, ok? Então, o que pode ser isso daqui, né? Se eu como sorvete eu fico melhor, quando eu como sorvete eu me sinto melhor, quando eu comer sorvete eu vou me sentir melhor. Nesse caso não vai ser isso, né? Porque aqui não está no futuro, ok? Então, qual pode ser o significado afinal, né? Ah, Nesse caso, como aqui não está no futuro, eu descartaria a ideia do se, ok? Eu descartaria, porque seria, por exemplo, se eu como sorvete, eu me sinto melhor, poderia ser dessa maneira, ok? Só que quando a gente fala assim, cara, eu acho que ao invés de falar se, é muito mais fácil entender como quando, sabe? Quando eu tomo sorvete, quando eu como sorvete, nesse caso, eu me sinto melhor, ok? É muito mais clean de se traduzir, tá bom? Se tivesse no futuro, poderia ser, se eu tomar sorvete, eu vou me sentir melhor, sabe? Mas é que na verdade o que eu tô falando, tipo, esse papo de, se eu tomo sorvete eu me sinto melhor, é a mesma coisa na verdade do quando eu tomo sorvete eu me sinto melhor, né? Pelo menos eu acho que é a mesma coisa, ok? Enfim, né? Separando em cores certinho. Até aqui, qual que é a novidade dessa frase aqui? Essa ideia do Joyo, na verdade, né? Que eu posso trazer em vídeo depois. Só que a parte complicadinha, entre aspas, é de fato conseguir ver pelo contexto, ok? E essa última frase, ela é, na minha opinião, é a mais difícil. Só que tem uma pegada muito boa para você conseguir entender ela, ok? Então eu vou ler para vocês agora. 저는 한국어를 열심히 공부했으면 시험이 합격에 쓸 거예요. Daqui é bastante legal de ver, tá? Quero mostrar essa gramática para vocês, tá? Reparem que aqui está no futuro, né? Só que aqui tem uma estrutura que seria muito semelhante com aquela do passado, né? Isso daqui tem uma gramática específica para isso. Na verdade, tipo, não é só uma, tem mais de uma gramática que a gente pode utilizar uma estrutura parecida com essa. Mas nessa frase que eu vou mostrar para vocês, eu quero mostrar aquela ideia do eu poderia, eu teria, sabe? Uma hipótese que já você não pode mudar, porque é algo que aconteceu no passado e você tinha que ter que mudar uma ação do passado para ter uma consequência diferente. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos ver de novo aqui, ó, separar aqui, né? Repare que antes do Amion tá no passado já, né? Tá? O estudar no passado. Então, 저는 한국어를 열심히 공부했으면, a ideia do 열심히 é aquela ideia de fazer algo tipo se esforçando, dando o seu melhor, sabe? Aqui ela tá falando tipo, se eu tivesse estudado muito coreano, se eu tivesse me esforçado muito para estudar coreano, sabe? Porque a gente poderia considerar o quando, na verdade, só que o resto da frase vai anular a ideia do quando e vai ficar apenas a ideia do se. Vamos ver o resto da frase, né? 시험이 합격에 쓸 거예요. 시험 seria a prova, ok? 합격에 쓸 거예요 vem de 합격하다, que seria passar, nesse caso, passar na prova, ok? Como a gente está aqui com essa estrutura do 합격, que é 쓸 거예요, isso daqui é muito uma estrutura do eu teria passado, eu passaria, ok? Ou seja, ele está falando de uma ação que se ocorresse de uma maneira diferente no passado, teria uma consequência diferente, ok? Por isso que nessa frase a gente não vai considerar o quando como significado para o amion, ok? E sim o se. Essa frase é o que então? Se eu tivesse estudado muito coreano, se eu tivesse me esforçado em coreano, eu passaria na prova, eu teria passado na prova, provavelmente uma prova de coreano, certo? Então, essa é uma frase difícil na verdade, sabia? Porque essa daqui é uma estrutura que eu não conhecia antes de gravar esse vídeo, tá? Eu conheci enquanto eu gravava. Mas a ideia é que quando tá tendo esse amion ou mion, a gente vai acabar e tiver uma estrutura parecida com essa daqui, a gente vai estar considerando essa ideia do se acompanhando um verbo com finalzinho de ia, sabe? Aquela ideia de
se eu mudasse um negócio no passado, o futuro seria diferente, ok? Eu também encontrei alguns lugares na qual a frase ficaria Hapkyoke sul koshida, ok? Acredito eu que possa ter o mesmo significado, certo? Então, esse daí era o último exemplo, certo? E é um pouquinho complicado, né? Essa que é a verdade. Não é uma gramática fácil, ok? Essa é uma gramática que eu fui ver no segundo ano do coreano só, então foi um bagulho que eu demorei pra aprender. E eu particularmente não acho uma gramática fácil, mas eu acho que o melhor é pegar muito exemplo, praticar bastante. Aqui na descrição, nos comentários, eu vou deixar alguns sites que eu usei de referência para gravar esse vídeo, ok? E eu recomendo vocês darem uma olhada por lá, tá? São sites em inglês, mas são sites muito bons que dão exemplos de verbos e tal. Inclusive, essa frase eu peguei lá, ok? A única diferença é que eles não colocavam o ulkoyeyo, eles colocavam koshida no final, ok? Só que eu pesquisei um pouco e ambos tinham o mesmo significado, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Gramática 21, tem uma sugestão de vídeo já, então deve estar saindo na semana que vem, ok? Eu tenho que voltar a gravar os vídeos do Topic, eu acho que eu volto a gravar toda essa semana, ok? E é isso, muito obrigado para você que viu esse vídeo daqui. Cara, críticas, sugestões, elogios, ameaças, qualquer coisa pode comentar aí embaixo, certo? Eu vou estar lendo. Meu Instagram aparece aqui em cima para você dar sugestões de vídeos ou qualquer coisa do tipo, ok? E é isso, muito obrigado, eu vejo vocês em breve e até mais.